Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Deixa eu ver se a missionária Márcia Doneda já está por aqui. Parece que ela já está por aqui, já pronta para poder entrar com a gente. Missionária Márcia, uma ótima tarde para você, querida. Graça e paz, bem-vinda mais uma vez. Olá, Dayan. Boa tarde, meu querido. Muito obrigado. Sempre uma alegria, um privilégio de estar aqui com você. Bom demais ter a sua companhia, minha irmã, em mais uma quinta-feira aqui no nosso Tarde Viva, para o nosso quadro Entre Pais e Filhos, que hoje tem como tema Cultivando o Afeto na Família, é isso mesmo? É isso mesmo, Dayan. Vamos falar sobre esse tema, vamos falar também sobre alguns tipos de afeto que também realmente aí fazem a nossa história, fazem a história das famílias, né? E vamos ver se a gente consegue também, Dayan, ter uma interação do nosso público, né? Para que eles também possam compartilhar algumas memórias afetivas da sua família e tudo mais aí, né? E eu acredito que seja muito precioso para nós também essa participação. Então já fica o convite, hein, galera, para você mandar aí a tua mensagem, contar a sua experiência aqui pra gente no 11 930 03 0316. Se você quiser mandar um áudio, inclusive, pode ficar à vontade para poder bater esse papo aqui com a gente, junto com a missionária Márcia Doneda, viu? Bom, vamos lá então, minha gente. Vamos começar o nosso quadro Entre Pais e Filhos. Já vou soltar a vinheta, pode ser, meu irmão? Pra gente dar o play? Então sim, vamos nessa. Vamos lá. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo então, galera, 3 horas e 14 minutos na rede 316, 3 e 14, horário oficial de Brasília, hoje quinta-feira, 13 de outubro de 2022, seu amigo Nayan Queiroz por aqui, hoje na companhia, né, no caso todas as quintas-feiras, junto com a nossa missionária Márcia Doneda, lá de Mato Grosso do Sul. A gente vai trazer o tema de hoje, né, um tema maravilhoso, cultivando afeto na família, e é muito importante que você que está aí na sintonia participe com a gente, mande sua mensagem, seu comentário, seu testemunho pelo 11 930 03 0316. A introdução de hoje, então, irmã Márcia, é um pouco diferente. Como é que a gente vai perguntar aos ouvintes e solicitar esse compartilhamento? Queria que você reforçasse isso aí para a gente. Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho também sobre memórias afetivas, boas memórias afetivas, né? E essas memórias são geradas na infância, né? Que a gente leva para a vida adulta, a gente leva para o nosso convívio, a gente leva para a nossa segunda casa, nossa segunda família, né? Então nós gostaríamos, Nayan, é interessante até que C.S. Lewis, ele diz que o afeto, ele é responsável por 9/10 de toda a felicidade sólida e permanente da nossa vida. Olha só. Olha, então, todo esse afeto que nós tivemos durante a nossa família, a nossa formação, nosso desenvolvimento, que os nossos ouvintes, né? Até o Fabrício já acabou compartilhando aqui, sem ele pensar, sem ele ter esse estudo aqui, o Fabrício já compartilhou conosco. O Fabrício disse, olha, eu estou aqui brincando, é minha mãe trabalhando. Né? Então, você percebe que ele já está vivendo esse afeto, esse carinho, essa interação, né? E o Fabrício vai levar isso para a vida dele, entende? Olha, minha mãe está aqui do meu lado, estou trabalhando do lado dela, estou brincando do lado da minha mãe. Isso já é uma memória afetiva, né? Então, para que os nossos ouvintes pudessem participar conosco e compartilhar, porque a gente cresce tanto, né, com essa troca de experiências, não é, Nayan? Quando você também, Nayan, compartilha, nós compartilhamos aqui também algumas experiências, e isso vai fortalecendo, vai agregando também esses valores, vai agregando esse conhecimento no nosso coração, e fala assim, olha, esse é o caminho certo realmente, né? Então, assim, seria essa a nossa palavra, assim, já nessa introdução, convidando, né, os nossos queridos ouvintes para que pudesse compartilhar, se possível. Talvez a gente não vá conseguir compartilhar todos, mas se puder compartilhar um pouco da sua história ou uma lembrança afetiva, uma boa lembrança afetiva da sua família, seja seu pai, seu tio, seu irmão, suas irmãs, enfim, ali na igreja também, enfim, memórias que realmente marcaram a sua vida, que marcam e que nós estamos deixando também na vida dos nossos pequenos e principalmente relacionamentos aqui entre pais e filhos. É isso aí. Então, o desafio está lançado, galera.
manda pra gente aí qual a sua memória afetiva, pode ser positiva ou não, em relação à sua família, né? Seja Isso. pais, avós, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, vizinhos, ou até mesmo na igreja. Conta pra gente, né, sobre uma memória afetiva que você tem em relação à sua família e manda aqui pra gente no Aham. nosso WhatsApp 11 9 3003 0316. Agora, missionária, o que que é afeto, né? E Uhum. fala sobre quais os tipos de afeto, né? Pelo menos alguns tipos de afeto Aham. pra gente nessa tarde. Joia. Olha só, é muito bom entender que o afeto ele pode reconstruir ou pode destruir uma pessoa, Uhum, né? E nós precisamos realmente receber e para que a gente possa compartilhar, distribuir afeto para todo lado aí, é necessário que também nós tenhamos que receber, né? E é principal também entender o que realmente, que tipo de afeto é esse, como funciona. O afeto, na verdade, é a disposição que alguém tem por alguma pessoa ou por alguma coisa, então seja negativo ou seja positivo, isso no seu significado real, né? Então é a partir deste afeto construído que a gente consegue demonstrar as emoções ou sentimentos, né, por alguma coisa, por uma pessoa. Então uhum, pode-se ter afeto por um objeto, uma ideia ou um lugar, né? Afeto também é um objeto de afeição, né? Como meus afetos são os meus cachorros, meus gatos, a minha família, enfim, né? Então nós podemos assim, os sinônimos, bem técnico isso, essa primeira parte aqui, o sinônimo de afeto, amor, apego, simpatia, ternura, afeição, estima, carinho, admiração, dedicação, né? E o sinônimo, aliás, e o antônimo de afeto é o desafeto, maldade e também a indiferença. É interessante que a origem latina, vindo de affectus, na verdade significa disposição. Isso é, você tem uma inclinação a fazer algo, a demonstrar algo por alguém, né? E na verdade vem de uma raiz, né, que corresponde ali fazer algo para alguém ou influir sobre, né? Então, a demonstração de afeto é uma forma como se expressa um carinho, uma ação, né? Então, exemplificar o afeto nesse sentido, na verdade, por meio de um gesto, de um cafuné na uhum. cabeça, um beijinho na testa, um abraço e tantos outros, né? E nós, seres humanos, não só os seres humanos que demonstram esse afeto. Quem já teve aí um bichinho de estimação na sua vida, já realmente pode perceber. E já tem provado cientificamente que os animais também têm como expressar esses afetos, essas ações aí, por meio de ações. Às vezes uma lambidinha de um gatinho, de um cachorrinho, o cachorrinho pula em cima de você quando chega em casa. Isso aí é uma manifestação de afeto, né? Ele faz isso por alguém que, então, ele tem essa disposição, desperta nele a fazer isso, porque ele tem lá dentro né, eu não sei onde, mas assim, do seu coração, não sei na sua mente, mas tem assim, um afeto, né, um carinho, né, como vamos dizer assim, palavras sinônimas, né, ele tem um apego, né, ele Uhum. tem uma estima, né, um carinho, um amor pela pessoa. Então a gente pode até perceber isso, que provado cientificamente que até os animais podem expressar afeições com as suas ações, né? Vou E te não é só perguntar, gatinho, cachorrinho não, né, Naya? A vou gente te tem visto perguntar, aí. Hã? vou te perguntar sobre as suas gatinhas aí. Você recebe quantas lambidinhas das suas gatinhas por dia? Direto. Olha, aqui tem 1, 2, 3, tem uns 4 aqui do meu lado, aqui, ó, escutando o programa. Eu já disse, olha, eu vou começar entre pais e filhos, vocês ficam comportadinhos aqui, de boa. Mas tem uns aqui que vem, e, ó, na minha caneca aqui da Rede 316, ó, eu tenho que ficar Oh, deixado de ladinho aqui, meio escondidinho, porque senão eles nem tomar minha água aqui. olha só. E eu viajei esses dias, nós viajamos e cheguei ontem à noite. E onde, para cada cômodo que eu ia aqui na casa, ia todos eles atrás. Onde eu entrava, eles entravam e ficavam ali cheirando minha Saudade. bolsa, cheirando, sabe? Então, assim, a gente percebe que eles sentiram falta. Uhum, Então, esse afeto, você percebe nessa demonstração aí, né? Você uhum, percebe, até os animais fazem isso,
né? E na psicologia, o afeto, na verdade, ele é um agente que modifica o comportamento, né? Ele influencia muito diretamente como que naquilo que você pensa sobre algo ou sobre alguém, né? Então na maneira que você pensa, o sentimento que você tem, você vai expressar isso. Então, ele modifica o seu comportamento, a sua maneira de se comportar mediante aquela pessoa, ou falar dela, ou expressar, ou ter algum ato ali, realmente de afeto ali. E tem também o afeto embotado, né? Que ele, na verdade, o embotamento é um tipo de comportamento que o indivíduo ele tem ali dificuldades de apresentar emoções e sentimentos, de dizer, né? É comum ocorrer com pessoas que têm algumas doenças psicológicas. Na verdade, é como se fosse uma pessoa insensível, assim, nesse sentido, né? Ele tem dificuldade de corresponder, né? Ou expressar sentimentos a uma outra pessoa. Esse aí é chamado ali na psicologia pelo afeto embotado, né? E qualquer coisa, ou qualquer pessoa que se depara a vir a existir ali um afeto envolvido, seja ele negativo ou positivo, né? Às vezes, no princípio ali, você não tem nenhum contato com a pessoa, uma pessoa desconhecida, mas a partir do primeiro contato, a partir do convívio, a partir do relacionamento, você consegue interagir com aquilo, você consegue interagir com a pessoa e vai gerando ali, ou seja negativo, ou seja positivo, né? Então, o afeto, na verdade, ele tem relação também com situações passadas. Até na Bíblia, né, nós temos alguns versículos que reportam a isso. Sabe? Então, o afeto, ele tem relação com as nossas lembranças. Você veja lá que Eclesiastes diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Então, assim, essas lembranças afetuosas, boas, eu quero trazer, eu quero levar comigo. Isso me gera esperança, né? Então, seja experiências vividas em relação com as pessoas, com objetos, né? Você já comeu algum doce assim e fala assim, esse doce tem cheiro de infância? Não já? Ou então você viu, olha isso aqui, esse clima, essa terra molhada me dá cheiro traz aquela boa memória para você, não traz? Isso é afetividade, sabe? Ontem mesmo, eu fui num aniversário ontem, e aí, aniversário de criança, né, de um menino de 4 anos. E aí, criança, eu gosto muito de ir, porque eu me aproveito, assim, para voltar a ser criança e comer muito doce. Bom demais. E aí serviram aquelas pipoquinhas doce, que tem um pacotinho vermelho. Coloridas? Aquelas que antigamente a gente chamava de pipoquinha do He-Man. Sim. São pipoca doce mesmo, com um pacotinho vermelho. E aí eu comendo aquela pipoca ontem, nossa, eu voltei lá em Tarantim, há uns 25 anos atrás. A vendinha do seu Joaquim de Ioiô, que era na esquina lá na rua de trás da minha casa, que eu comprava aquela pipoquinha por 10 centavos. Tá vendo? Voltei. Voltou. Foi muito bom, muito bom. Você voltou uma memória afetiva boa, não é? Sim, com certeza. Então, uma alegria. É isso mesmo. Eu fazia, sabe o que, irmã Márcia? Eu ia lá, meu avô trabalhava meu avô é carpinteiro. E aí ele tinha a carpintaria na esquina, né, da nossa rua, lá onde a gente morava. Eu ia lá na carpintaria, aí ficava rodeando ele, né? Eu não chegava logo de vez, não. Eu ficava ali, fazia alguma coisinha para ele, limpava, varria o chão e tal. Aí depois de uns 20 minutos, meia hora que eu tava ali fazendo alguma coisa, eu vou, me dá 10. Aí, como eu já tinha chegado ali, feito alguma coisa, ele ia lá, tirava do bolso, né? Aquele tanto de moeda do bolso, tirava 10 centavos e me dava. Eu pegava esses 10 centavos, corria lá para a rua de baixo, na esquina, na vendinha do seu Joaquim de Ioiô, e comprava a pipoquinha do He-Man, que custava 10 centavos na época. Tá vendo?
Era desse jeito que acontecia. E era a maior festa, não era? Uma alegria, né? É muito bom. Pois então, são memórias e às vezes assim uma coisa tão simples, mas marca a nossa vida com memórias, são situações afetivas, né? Memórias afetivas positivas, né? E que acaba demonstrando emoções agora no presente. É isso que você, né, está vivendo, né? Então, memórias, na verdade, elas são lembranças. Agora, as lembranças, elas podem ser essas lembranças cotidianas que nós recordamos, né? Que fizemos há meia hora atrás, né? Que comemos ontem no jantar, enfim. Agora, a memória, ela pode nos trazer de volta aí as mesmas emoções do momento que nos faz reviver aí as cenas do passado, né? E elas não se limitam ao nosso psicológico, porque elas estão ligadas realmente ao o nosso emocional e também à nossa identidade. Olha aí, gente, é muito forte, né? Então, só para a gente ter uma noção, Nayane, nessa pequena introdução, nesse pequeno conceito, nessa pequena origem histórica, praticamente dessa palavra do afeto e do que ela está associado, que na verdade isso é no desenvolvimento, na formação de uma criança, isso vai estar ligada no presente, quando ela, né, no tempo dela, da vivência dela, relacionado ao emocional e à identidade dela. Isso é muito forte. Quais são os afetos, quais são as memórias afetivas que temos deixado na vida das nossas crianças? Porque daqui 70 anos, 50 anos, elas estarão ali no coraçãozinho delas, né? Então, é muito forte isso. Às vezes, são traumas, né? Que, na verdade, afetam realmente de forma um pouco mais intensa e diferente, e que, querendo ou não, molda aí o caráter e a personalidade de uma pessoa, né? E relacionado aos traumas, magoam, né? E com certeza marcam ali toda a memória, que carrega emoções negativas, né? Que acaba sendo como âncoras que prende as pessoas delas serem felizes e realmente acaba aí, querendo ou não, trabalhando aí na formação do caráter, da personalidade de uma pessoa, daquilo que ela viveu na sua memória afetiva, né? É interessante que Paulo também fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 7,15, que diz assim que a sua afeição, o seu afeto para conosco é ainda mais intensa ao lembrar da sua obediência de todos nós e de que nós recebêssemos com temor e tremor. É interessante essa memória afetiva de Paulo em relação a Tito, tá? E na Bíblia registra isso, né? Coisa linda de ver, né? Que Paulo também, se você for ler aí esse trecho de 2 Coríntios, você vai perceber que ele ficou muito contente com a presença de Tito, ele ficou muito alegre, animou ele, gerou ânimo no coração dele, né? E eu gosto sempre também de lembrar, né, quando os meus filhos eram pequenos e quando nós viajamos, eles têm uma memória afetiva muito boa, positiva em relação às nossas viagens do carro. Eles iam cantando, fazendo piada dos animais que a gente passava. Eu lembro que nós fomos para o Mato Grosso e nós vimos várias, tipo avestruz, né? Emas, esses aves gigantes, né? E eles chamavam a Zema, você é a Zema, né? Eu sou o Zema. E olha, era uma onda, uma piada dentro do carro, né? E tinha uma garrafa de água, a gente carregava uma garrafa de água para manter a água gelada. Eles chamavam a garrafa que era a Paulina, colocavam no meio do banco e falavam, isso aqui é a Paulina, amiga deles ali dentro. Então, sabe, eles viviam, e até hoje eles lembram. Acenavam para os motoristas de ônibus, de caminhões, e às vezes os motoristas até cumprimentavam eles com buzina, né? Buzinando, cumprimentando. E era a maior festa dentro do carro quando a gente viajava com eles, né? Então, gerou o quê? Essas memórias afetivas, né? Eu lembro que Denise, ela sempre fala assim, que a Denise gosta muito da escola bíblica dominical, de ir na igreja no período da manhã. Ela diz, mãe, eu tenho boas memórias afetivas de estar na igreja neste horário, no domingo pela manhã, né? Porque foram momentos muito preciosos que ela viveu, de aprendizado, de comunhão, de interação. Então, olha aí, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos deixando ali essa afeição, né? Deixamos essas memórias. E aí, fechando a sua pergunta aqui, Nayan, tipos de afeto, né? Aí pelo ramo da psicologia, a gente já até comentou aqui, são dois afetos, os afetos positivos,
que são demonstrações de carinho, amor, compaixão e fraternidade e tudo mais, né? E os afetos negativos, que são classificados aqui como ódio, decepção, a rejeição, a frustração, o desprazer. Então, ódio também é um afeto, né? Tanto quanto o amor. E ele é estabelecido a partir daí, o ódio é estabelecido a partir dessas experiências negativas, né? É muito aí ligado com relações relacionadas com a raiva, né? Então, mas por outro lado, o amor é um afeto positivo, que ele é estabelecido por meio de experiências positivas. Então, um exemplo clássico aqui de uma pessoa que conviveu com uma avó carinhosa, com uma avó respeitosa, né? Então, essa pessoa desenvolve um sentimento muito de amor por ela, um sentimento afetivo. E parece que essas pessoas têm mais facilidade para demonstrar afeição por outras pessoas também da mesma idade, sabe? Porque acaba criando esse vínculo de afetividade, acaba gerando essas memórias positivas maravilhosas na vida da pessoa, né? Eu acho, quando você falava disso aí, você vai me desculpar que de vez em quando eu vou ter que te interromper aí, porque Pô, por favor. o negócio de memória afetiva comigo sensacional, viu? Eu, sinceramente, eu tenho muita coisa guardada na minha mente, muita coisa. Que bênção. Eu tenho duas tias, né, por parte da minha mãe. Uhum. Uma tia, ela foi aquela tia mais, vamos dizer assim, mais rígida comigo. Ela cuidou de mim, né, quando eu era bem pequenininho, só que ela era muito mais rígida comigo. Ela queria que eu fizesse as coisas sempre corretinho e tal, de vez em quando até me dava uns tapinhas, aquela coisa toda. E tem uma outra tia, essa é um pouco mais velha, né, que é a tia dos presentes. É a tia que gostava de ficar comigo só para ficar brincando comigo. Era um prazer dela brincar comigo, me ver rir. É a tia que me colocava na carcunda dela, né, no ombro dela, e saía para a rua, e eu ficava rodando na rua com ela. Então, assim, eu tenho essas duas tias. Naturalmente, essa primeira, a gente ama minha tia, linda, maravilhosa, mas o meu relacionamento com ela é mais... vamos dizer assim, é mais limitado, sabe? A gente conversa e tudo mais, mas não tem tanta aproximação quanto essa outra tia que brincava demais comigo, que, enfim, me levava pra rua. Essa aí dá vontade de ligar de vez em quando, dá vontade de brincar. De brincar de vez em quando com ela. Eu falo que ela é minha segunda mãe, né? Então, isso é muito interessante porque as experiências que a gente vive na infância, a gente vai levando isso e a consequência é justamente o relacionamento que você cria, né, com as pessoas, mesmo depois de adulto, mesmo depois que você já tem uma família formada. E essa tia que eu tô falando, eu tenho ela como, de fato, assim, minha segunda mãe. Ela, e inclusive parece muito com a minha mãe. Todo mundo fala que elas duas se parecem muito. Olha só. Então, assim, é muito interessante falar isso, porque a criança, ela fica guardando essas coisas na mente, no coração, e quando ela chega nessa época de 20 anos, 25, 30 anos ou até mais, continua, sabe? É muito interessante o vínculo que eu tenho com essa minha tia hoje, que minha esposa, por exemplo, ela fica espantada positivamente, né? Surpresa positivamente com esse nosso relacionamento. E ela foi, essa semana a gente estava conversando, ela falou assim, por que você é tão assim com a sua tia Joelma? Eu falei, porque era assim, era assado. Quando eu era pequeno, ela me tratava assim. Então, naturalmente, aí ela começou a criar um vínculo também muito grande com a minha tia, com essa minha tia Joelma. E ela fala assim, eu não entendo por que eu me apeguei tanto com a sua tia. Tá vendo? Aí eu fui explicar para ela como é que era a minha infância com ela, tá? Talvez por causa disso, por causa da sua sintonia com ela, acabei tendo também muita sintonia com ela. Então, assim, uma coisa vai levando a outra por causa de memórias lá de trás, coisas que a gente viveu lá atrás. Isso é fantástico. É desse jeito. E isso, a criança que tem essa boa memória afetiva, ela, como você acabou de dizer aí, né? Você explicou de uma forma na prática, vivida na prática, que nós queremos compartilhar aqui.
Que uma criança, quando tem essas boas memórias afetivas, ela vai levar para o seu relacionamento, vai levar para as pessoas do seu convívio. Então, seja elas de traumas ou seja elas de amor. Né? Então, por isso que às vezes a gente tem muitas pessoas que têm ali aquele ciclo de... Parece que vive num ciclo de ódio, num ciclo de vingança, um ciclo de raiva, um ciclo de inveja, de ciúmes, né? E não rompe isso, né? Mas eu acredito que quando o amor de Deus chega, quando o amor do Senhor realmente estabelece na vida dessa pessoa, essa pessoa pode quebrar isso e ela pode mudar totalmente a sua vida. E ela pode ser um pai amoroso, pode ser um filho amoroso, pode gerar situações de sentimentos aí, de afeto na vida de todas as pessoas do seu convívio, né? Independente da idade que essa pessoa tenha. Mas é muito importante, nós estamos falando aqui entre pais e filhos, entre famílias, e esse afeto que nós estamos deixando, estamos permitindo acontecer na vida dos nossos filhos, eles vão levar para a vida, eles vão levar para a vida deles, para a convivência, para os próprios filhos, para os netos, enfim. E agora, como nós falamos de situações que geram trauma, de situações que geram ódio, nós podemos perceber que realmente esses afetos negativos, classificados como a rejeição, a frustração, queremos também dizer a todos, há esperança. O Senhor Jesus é realmente o caminho da graça, o caminho da verdade, o caminho do amor. E você pode experimentar isso. Não estou dizendo que esses afetos negativos vão sumir da sua vida nesse sentido, mas ele pode te dar uma nova oportunidade, um novo caminho, mais leveza, né? Colocar seus fardos em cima do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Com certeza você vai realmente, como pai, como mãe, como filho, às vezes, né? Hoje a gente tem muito isso, né, Nayan? Pessoas que não têm essa companhia do pai, mas faça a diferença, você, esse filho que está nos entendendo, você, pai que está nos ouvindo também, faça a diferença e deixe afetos positivos na vida dos seus filhos, da sua esposa, de todas as pessoas que estão ao seu redor. É isso aí. 3 horas e 38 minutos aqui na programação da Rede 316, 3h39, né? Ponteiro pulando aqui. Pulou, né? Pulou. Bem na hora. Pulou bem na hora. 3h39. Bom, já está chegando algumas mensagens e você que não mandou a tua ainda, pode ficar à vontade e compartilhe com a gente aqui alguma memória afetiva, viu, gente? Alguma memória afetiva, seja ela negativa ou positiva. Pode compartilhar em relação à sua família, situações que você passou com seus pais, com seus avós, filhos, com irmãos, tios, sobrinhos, enfim, até mesmo na igreja. Conta aqui pra gente, né, como é que você lida com isso e como que aconteceu, por que você hoje se sente bem ou talvez se sente mal por aquilo que você passou há anos atrás, tá bom? Conta pra gente aqui. Missionário, eu quero te perguntar como que a gente pode cultivar o afeto positivo em família. Muito bem, Nayan. Olha só, tudo que nós falamos aqui pode se resumir praticamente nessa seguinte frase. A relação de afeto vivido na infância será alicerce para todas as relações futuras do filho. Tudo que nós acabamos de falar pode ser resumido. A relação de afeto vivido na infância será alicerce para todas as relações futuras no filho. Como nós falamos de relações positivas e também negativas, e nós demos aqui também uma a melhor receita dos afetos negativos na sua vida, que realmente o Senhor Jesus, a presença do amor de Deus na sua vida pode mudar essa situação e pode encher o seu coração de esperança. Mas, diante dessa pergunta, como podemos cultivar o afeto positivo em família, né? Isso a partir de hoje, de agora, vamos começar um novo ciclo, uma nova jornada, né? E eu quero dizer para vocês que os olhos continuam a ser a janela da alma. Isso mesmo. Qual a direção dos olhos dos seus filhos? Qual é a direção dos nossos olhos? Às vezes os nossos filhos estão olhando muito para muitas telas, né? Telinhas, telonas, e às vezes nós estamos presentes ali ao lado dos nossos filhos, mas também olhando as telas, estamos ali do lado deles, às vezes até com eles no nosso colo, mas ligados nas telas. Estamos ali presentes fisicamente, mas emocionalmente estamos distantes. Talvez você esteja até pesquisando uma viagem para sua família, mas você não está ali.
Talvez você esteja planejando algo para o bem-estar da sua família, mas você não está ali. O seu filho vai lembrar, olha, meu pai estava comigo no colo, mas ele não me ouvia, ele não percebia, ele não tinha essa sensibilidade, porque ele estava só fisicamente ali, não estava próximo, né? Então, quando você olha numa pessoa, nos olhos, na verdade, é como se você tem a sensação de estar olhando dentro da alma dela. O Anayan acabou de falar para nós sobre esse toque físico, né? Sobre essa estima, esse afeto que ele tem pela sua avó, pela sua tia, em relação desse. Por quê? Porque houve toques físicos, houve brincadeiras, não é? Gerou esse afeto positivo. Sim. E a visão, meus queridos, realmente, ela é um dom precioso. E a gente sabe que aquelas pessoas que perdem o dom da visão realmente sabem do que eu estou falando, né? Então, quando você estiver próximo do seu filho, olhe para os braços, olhe para o pé dele, olhe para os olhos dele. Olhe para os olhos dele. E em seguida, dirija uma palavra, né? Em seguida, fale o que você quer falar para ele. Porque, na verdade, quando a gente olha nos olhos, olho no olho, você vê a diferença. Você vê totalmente a diferença. É interessante que tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, na edição militar. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas tem esse livro, As 5 Linguagens do Amor, na edição militar. E ela foi escrita pela Joycelyn Green, que ela fala o seguinte: algo que tenho notado na juventude é a falta do contato visual. Mesmo quando faço compra nas farmácias, o caixa faz toda a transação sem mesmo olhar para mim. Creio que esse seja um sintoma dos relacionamentos orientados pelas telas. É por isso que meu marido e eu tomamos a decisão de educar os nossos filhos a olhar as pessoas nos olhos, a observar a linguagem corporal e responder às suas perguntas que lhes são feitas. É interessante aqui, meus queridos, que o contato visual realmente é considerado como uma cortesia comum, né? Agora, se seus filhos aprendem essa habilidade realmente básica, vai se fazer diferença. Eles vão ser considerados diferentes no meio dos outros. Eu fico imaginando, Dayan, como foi o olhar que Jesus fez para Mateus. Jesus dirigiu-se a Mateus, cobrador de impostos, e ele olhou. A Bíblia diz que Jesus olhou bem nos seus olhos e só disse o seguinte: segue-me. E aquele rapaz deixou tudo e seguiu a Jesus. Eu fico imaginando como deve ser o olhar de Jesus para Pedro, que quando o olhar de Jesus bateu com os olhos de Pedro, Pedro chorou amargamente. Os olhos, eles dizem tudo. Os olhos, na verdade, acontece algo muito forte quando duas pessoas olham nos olhos. E pais e filhos que praticam realmente essa experiência têm uma comunicação muito mais qualificada. Podemos conversar tendo uma parede, um corredor entre nós. Podemos também conversar em voz alta com uma pessoa que está no outro cômodo, né? Às vezes a gente grita para a pessoa, mas quando a conexão é muito mais profunda, quando nós estamos de frente a frente, olhando nos olhos, né? E o contato visual, ele agrega o contato emocional, ele é muito forte, né? Veja só, quando estamos apaixonados, né? Quando estávamos apaixonados, nas primeiras vezes, né? Nós ficávamos olhando o tempo todo, olhando o olho um do outro, né? Eu acredito que os maridos e as esposas deveriam continuar a olhar nos olhos muito tempo, mesmo depois aí da cerimônia do casamento, independente se tem 30 anos de casado, 20 ou 10 ou 5 recém-casados. Isso também se aplica à vida dos pais e filhos, né? Então é bom que os pais, na verdade, que os filhos observem os pais olhando um pelo outro, né? O pai olha como meu pai olha para minha mãe, olha como minha mãe olha para o meu pai, porque querendo ou não, isso gera uma segurança, né? Quando os pais demonstram esse afeto mútuo entre eles. Então veja, para que realmente a gente possa cultivar o afeto na família, é muito importante também que pai e mãe demonstrem esse afeto mútuo entre eles. Demonstre esse afeto com os filhos, olhando nos olhos dos filhos, ensinando eles, porque na verdade não é só um contato visual, tem algo
forte ali nesse contato, né? Eu sempre, até essa semana eu fiz uma palestra falando sobre a compaixão na cosmovisão de Jesus, a compaixão nas lentes de Jesus, e aí eu falei assim, Senhor, eu gostaria de usar essas lentes corretoras de Jesus na minha vida para olhar para as pessoas, para olhar os meus filhos, né? Então, que a gente possa também, como pais hoje, Senhor, dei-me umas lentes corretoras na visão, no olhar de Jesus, para olhar os meus filhos, para olhar a minha casa, né? Para olhar a minha família. Então, há ocasiões, né, que nós nos comunicamos com as pessoas, sim, é necessário, às vezes no WhatsApp, uma mensagem, né? Olha, estou chegando, isso, aquilo, outro. Mas nada do que realmente você ter esse contato visual direto, né? Então, você pode olhar, você não pode olhar para os seus filhos nos olhos numa mensagem de texto, né? Você não pode abraçar por meio do celular. Você pode ver face a face, mas você não pode tocar, você pode olhar nos olhos ali, mas é diferente, né? Os olhos são a janela da alma do seu filho. Olha, quanto tempo faz que você, pai, você, mãe, não olha nos olhos do seu filho? Se você fizer isso, é claro que não vai chegar neles assim, se você não está com um bom relacionamento com ele, ele vai chegar, já vai, né? Vai encarando, não, porque ele já vai ter um outro olhar, mas vai conquistando, vai se aproximando e olhe para os olhos dos seus filhos, para que realmente você consiga ver ali o seu emocional, né? Olhe dentro dos seus olhos com frequência. Não se apresse de verificar realmente qual é a sua próxima agenda, mas tenha esse tempo para que você tenha condições de ter esse contato visual, que certamente fará uma enorme diferença no afeto entre você e também o seu filho sentir por você como pai, enfim, qualquer relacionamento aí, qualquer grau de parentesco que a gente tem aí com os nossos filhos. E Provérbios, com filhos e com as nossas famílias. Provérbios, Nayan, tão lindo, Provérbios 3,18, que diz, olha só, a sabedoria é árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Que coisa linda, gente. Provérbios 3,18. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. E abraço, nós já falamos aqui, que é um sinal de afetividade positiva, né? E quem a ela se apega será abençoado. Olha só, né? Então fica aí algumas dicas. Então, assim, demonstre amor, diga quantas vezes for preciso, quantas vezes seu coração pedir. Nunca deixe de expressar o quanto você gosta, elogie, fale, ligue. Amor, ele mora em atos, né? Em atos, em ação. Uhum. Beije seu filho, abrace o seu filho, acaricie, olhe nos olhos, né? Esse encontro, às vezes no encontro afetivo, muitas vezes só basta olhar nos olhos. Riam juntos, brinquem juntos, façam caretas no espelho, né? Façam selfie, façam print, ria, registre esses momentos, né? Tenha essas brincadeiras aí de contato físico mesmo, né? Estude juntos também, porque eu sempre falo aqui que a nota não é do filho, a nota é da família, né? Então não importa aí se o seu filho tem 3 meses, 3 dias, 30 anos, não importa a idade, né? Porque a maneira como nós nos relacionamos no dia a dia, o modo como que acordamos e colocamos também o nosso filho, revela ali a relação afetiva, né? Revela gestos de amor e com certeza traz muita segurança para o seu filho, para o desenvolvimento dele e vai gerar memórias afetivas positivas na vida dele. É isso. Bom, faltando agora 9 minutos para as 4 da tarde, nós temos aqui algumas participações da nossa galera. Maravilha! Pelo nosso WhatsApp 11 930 030316. Vamos lá. Primeiro nós tivemos aqui a mensagem da Raquel Bernardo, o senhor está mandando aqui boa tarde para a gente. Tem a Marta Cabral que mandou aqui mensagem dizendo o seguinte: boa tarde, Nayan, boa tarde, Márcia Doneda. Estou aqui quietinha na livraria Pão da Vida com os ouvidos atentos ao papo com Márcia. Marta Cabral de Gandu, Bahia.
Muito obrigado, viu, minha irmã? Tá sempre com a gente. Um abraço, minha querida. Ela é uma bênção de Deus. A É. Maria Pinheiro está aqui participando, a Helenice Leal também está aqui mandando mensagem para gente. Boa tarde para a galera. O Cícero está mandando mensagem lá de Juazeiro do Norte, Ceará. Valeu, Cícero, um abraço, meu brother. Obrigadão pela companhia. O Manuel Augusto mandou um áudio para gente. Vamos ouvir o áudio dele? Espera aí, eu vou ativar aqui o áudio do Manuel. Boa tarde, Nayan. Boa tarde, missionária Márcia. Boa. Sou Manuel Augusto, da PIB, do Jardim Peri, em São Paulo. E de bate-pronto eu me lembro de quando bem pequeno, nem lembro a idade, mas me lembro que meu pai, lá no sertão da Bahia, andava comigo pelas estradas, levando sobre os seus ombros, e às vezes ele dava uma corrida naquelas estradas de chão, batido. Essa lembrança é muito forte na minha mente. Mas... Também quando ele me levava para ir com ele aos rios para pescar, tomar banho. E uma outra lembrança é que aos 16 anos ele falou de Jesus para mim, e entreguei a minha vida ao Senhor aos 16 anos. E quando já estava com 45 anos, ele era diácono em uma igreja, e nesta igreja eu tive a grata satisfação de ser o pastor dele. Tem uma lembrança muito boa do meu pai, que se chamava João Augusto. Deus abençoe vocês, um excelente programa. Olha o testemunho desse cara. Que coisa linda, Nayan. Emocionante. Muito Eita. bom, mano. Que massa, que massa, que massa. Isso é lindo. Isso é coisa de Deus. É um negócio que Deus faz. Nossa. Muito bom, mano Augusto. É emocionante aí o seu testemunho. Em apenas 1 minuto e 17 segundos ele conseguiu. Conseguiu relatar algo grandioso que Deus fez na vida dele, essa memória. Tá vendo o que é memória afetiva? É, né? Fantástico isso. Bom, tem também aqui o Valnei, irmã Márcia. Valnei Ribeiro, ele é de Vitória da Conquista, Bahia, mandou mensagem aqui. Boa tarde, queridos irmãos, estamos juntos, ligadinhos aqui na nossa Rádio 316. Que Deus abençoe a todos, essa rádio é uma bênção. E colocou aqui: meu afeto positivo é com minha irmã. Deus me abençoou com mais 6 irmãos, todos são muito queridos, mas a única irmã entre os 6 irmãos. Eu sou o caçula dos homens, e ela é a única, ela foi a última a nascer, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, a única irmã entre os 6, né? A única mulher, né? Que é a caçula. Então, eu e ela temos a diferença de 1 ano, por isso somos mais grudados, mais apegados. Deus me abençoou com uma irmã. E aí, depois ele disse aqui o seguinte: hoje eu e minha irmã, né? Cada um casado, né, tem suas famílias, mas nós fazemos tudo junto. Sempre viajamos juntos de férias, por exemplo. Então tá aí o Valnei, né, dizendo sobre essa aliança, né, essa amizade que ele tinha com a irmã dele, né, os 2 caçulas dos 6 irmãos, e que ele leva isso até para os dias de hoje. Isso é interessante, né, irmã? Normalmente você tem um apego mais, né, com um dos irmãos, ou com um amigo específico, ou enfim, que você leva para a vida toda, você faz tudo junto, assim, mesmo depois de já casados com família constituída. Desse jeito, coisa linda, né? Tem também aqui o André Leal, deixa eu ver o que o André está falando. André Leal está dizendo o seguinte: André Leal de Belo Horizonte, eu tenho muitas memórias negativas pelos momentos difíceis de relacionamento dos meus pais. Mas tenho lindas memórias vivenciadas ao lado da minha avó, contando histórias, orando conosco e ensinando sempre a palavra de Deus. Tá aí é a Andréia Leal, isso, Andréia Leal, compartilhando aqui sobre o relacionamento difícil que tinha dos pais, mas que ela tinha também memórias positivas com a sua avó, que contava histórias, orava e ensinava a palavra de Deus. Muito bom. Obrigado, viu, Andréa, pelo seu feedback, pelo seu testemunho aqui com a gente também. E, por fim, tem aqui, deixa eu ver. Assim, a Marta, que mais uma vez mandou mensagem aqui, dizendo que bom, Nayan, tenho certeza que
tenho construído excelentes momentos afetivos na vida dos meus sobrinhos. Muitos deles se referem a mim como segunda mãe, Marta Cabral. Olha. Marta Cabral, o caso da minha tia, né, que eu contei aqui agora. A minha tia também tem outros filhos, mas eu, Nayan, né, particularmente, considero ela como minha segunda mãe. E é isso, foi o feedback que a gente recebeu aqui da nossa galera, irmã Márcia. Joia, Nayan, muito bom, é isso mesmo. E olha só, tudo que nós acabamos de falar realmente foi exemplificado na vida de cada um que compartilhou suas experiências. Eu acredito que muitos devem ter muitas experiências aí também para compartilhar nas suas memórias, né? E veja o caso da Andréa Leal em relação à memória negativa em relação aos pais, né? Então, fica para nós esse desafio e fica para nós também esse olhar. E não importa como que está a sua situação hoje, talvez você, nossa, eu deixei memórias negativas na vida dos meus filhos, mas você ainda dá tempo, deixe memórias positivas, né? Nós precisamos estar na memórias, na verdade, para estar na memória dos nossos filhos amanhã, precisamos estar na vida deles hoje, não é? Então, que essa presença, esse fazer, esse falar, seja real no convívio, seja no contato visual, seja no contato físico, seja numa ação de afeto, numa ação de amor, porque o amor mora em gestos, né? Em ações, né? Então, que a gente possa conseguir colocar essas lentes corretoras de Jesus, né? Colocar essas lentes corretoras nos nossos olhos e olhar os nossos filhos com esse amor, olhar para os nossos pais, né? E se também houve uma situação de afetos negativos, também que haja despertar no seu coração para perdoar, para viver e ajudar a partir de agora a construir também memórias afetivas positivas na vida das pessoas que talvez você ainda tenha oportunidade de conviver, né? Então, só fechando aqui, Nayan, toda criança, ela possui esse tanque emocional, né? E ele precisa ser abastecido, mesmo nos dias desafiadores da infância e da adolescência. Às vezes a gente esquece tanto da adolescência, né? Mas a adolescência também traz ali as suas memórias positivas e as suas memórias negativas. E eles estão vivendo num transtorno, estamos vivendo num turbilhão de transformações interiores e até biológicas. E às vezes a gente tem uma só cobrança com eles. Precisamos realmente desse contato, olhar nos olhos, filho, o que você quer falar para mim? Mas esteja presente, né? Esteja presente. Às vezes só está o seu físico ali, seu corpo está lá, sua alma, seu pensamento está longe. Mas a gente sabe quando a pessoa está presente, né? Então, assim como os carros, eles são movidos por combustíveis, o tanque emocional também dos nossos filhos, dos pais, eles precisam ser abastecidos com frequência, né? Então, e nós pais, nós temos a missão de encher esse tanque emocional dos nossos filhos com o afeto que eles necessitam para que eles possam crescer fortes e saudáveis no sentido emocional, né? E as 2 horas que as crianças às vezes passam no videogame não são capazes de abastecer esse tanque emocional das nossas crianças. E às vezes nós até utilizamos isso como desculpa, deixa meu filho lá jogando, porque enquanto isso eu faço alguma coisa em casa, eu vou fazer um trabalho, eu estou na agenda, eu estou trabalhando. Mas tenha esse tempo precioso de proporcionar memórias afetivas positivas na vida dos filhos. Muito bom. 4 horas em ponto, a Marta ainda diz aqui pra gente o seguinte, tenho em minha memória uma família pastoral da minha adolescência até o início dos anos 90, como tenho excelentes registros, pastor Eclésio e Norma Abreu. Eu achei interessante isso aqui que ela falou, irmã, dessa memória que ela tem dessa família pastoral, porque aí automaticamente já lembrei do meu pastorzão também, né? Ah, que legal! Era muito massa. Ele morava, a casa pastoral era no fundo da nossa igreja lá, né? Em Tarantinho. Era no fundo da igreja. Então a gente ia para o ensaio à tarde, alguma coisa, um estudo, alguma coisa à noite. E aí, depois, o que a gente fazia? A gente, pré-adolescente, 10, 11 anos de idade, o que a gente fazia? Depois ia para a casa do pastor. Por quê?
as duas filhas do pastor também participavam com a gente, então a gente ia para casa do pastor e a gente ia comer biscoito com suco, e aí era uma festa, assim, ele era muito acolhedor, era um paizão, assim, pra gente. Então, a memória também que eu tenho, a Marta Cabral me fez, né, lembrar disso aqui também. Deixa eu ver, teve mais comentários aqui, peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo pegar. A Iris Leide, não, só tá passando para deixar uma boa tarde. E é isso, fechou aqui. Obrigado pela companhia dessa galera aqui. O Everton Manuel também chegou lá de Tacaratu, Pernambuco, mandando mensagem aqui, boa tarde para os irmãos. É isso então, 4h02. Quer fechar de que forma hoje, missionária? Quer deixar mais algum recado sobre esse tema, Isso, só vou deixar aqui Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que nos tornastes muito amados para nós. Olha que coisa linda! Que versículo que realmente o afeto, ele está em todas as áreas, né? Na área espiritual, emocional, psicológica, na integralidade da vida de uma pessoa, né? E o apóstolo Paulo, ele sempre teve ele se expressou, né, em todos os sentidos dessa afetividade. A gente vê esse amor, esse afeto, essa entrega de Deus, porque quando nós falamos lá no princípio que afeto é essa disposição de fazer algo, olha o que Deus fez por nós, né? Ele se entregou por nós. Eu sempre tenho falado esses últimos dias, Deus tem falado muito no meu coração. Deus se fez homem para que o homem possa conhecer a Deus, não é? Para possa entender um pouquinho quem é Deus, né? Ao ponto de realmente se entregar a Ele. Então, esse afeto, esse sentido, a origem dessa palavra, também é uma ação de Deus como Pai para todos nós, né? Que teve essa disposição em fazer algo por amor, né? Por entrega para cada um de nós, para todas as pessoas, e aqueles que realmente entregam podem viver isso no seu coração. E para nós pais não é diferente, aprendemos também com o Pai Celestial até cultivar o afeto na família, na nossa casa aí também, né? Que Deus abençoe, Nayan, todos os pais, todas as mães, todas as famílias, que haja esse afeto, que haja esse amor, que possam trazer memórias positivas, que possam gerar memórias positivas na vida dos filhos, dos netos, de todas as faixas etárias, né? E principalmente na vida dos filhos com os netos, com os avós, que isso gera né? E tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não tive esse momento com meus avós, eu não tive oportunidade e privilégio de ter avós. Então, se você tem avô, se você tem a sua mãe, se você tem os seus familiares próximos aí, demonstre esse afeto, faça algo para que possa deixar na memória da vida deles. Então, para ficar na memória dos nossos filhos, precisamos estar presentes na vida deles hoje. É isso aí. Bem? Amém. Deus abençoe, irmã Márcia. Mais uma vez, obrigado, tá bom? E quinta-feira a gente te espera novamente aqui no nosso Tarde Viva. De que a gente vai falar na quinta-feira que vem? Isso, nós vamos sair do afeto para o controle da raiva. Nós vamos trabalhar o controle da raiva entre pais e filhos, né? Nós falamos um pouquinho hoje sobre ódio, raiva, aquela coisa toda, né? Mas a semana que vem o tema vai ser esse, né? O controle da raiva entre pais e filhos. Isso é possível, isso é totalmente possível, né? É muito corriqueiro, talvez, em muitos lares isso, né? Mas é possível ter esse controle e a gente vai saber como. Amém. Glória a Deus. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.